Olá você amigo que assiste a TV Vale, nós estamos iniciando um novo quadro, que é o quadro Prosiano, onde nós vamos trazer entrevista com algumas pessoas de influência na nossa sociedade. E hoje nós vamos conversar com o líder da Igreja Batista, engenheiro agrônomo e ex-presidente da Convenção Batista Paraibana, pastor Josué Elias, aqui de Itapororoca. Pastor Josué, desde já nós agradecemos a sua entrevista e nós dizemos que é uma honra poder conversar com o senhor. Obrigado a vocês pela deferência à nossa pessoa. Obrigado pela confiança de uma responsabilidade tão grande que é transmitir uma prosa. Obrigado a vocês e sempre à disposição. Pastor, para começarmos esse bate-papo, vamos falar da atualidade. O Brasil hoje enfrenta um momento difícil. E o senhor, como uma autoridade eclesiástica, ao seu ver, como é que os cristãos devem se posicionar nesse momento? O verdadeiro cristão, ele tem preocupação em dizer e divulgar as ideias de Cristo. E num momento como esse, Cristo não iria causar alvoroço. Ele ia procurar paz. E eu, como líder de uma igreja evangélica, recomendo à minha comunidade evangélica, à minha igreja, que não conversemos muito, mas tiremos o tempo maior que pudermos para interceder a Deus pelos problemas que estão ocorrendo. Muito bem, pastor. Então, qual seria a influência hoje da igreja para tentar ajudar o país nesse momento difícil? Orar sem cessar, acreditando que o Deus dos deuses, o nosso Senhor, Salvador, Pai da eternidade, Ele ouve as orações e nós orando, Deus vai responder. Muito bem, pastor. Também existe outro tema muito polêmico até, mas que acredito que deve ser discutido nas igrejas e que a Bíblia relata, pastor, essa questão de identidade de gênero. O que é que a Bíblia fala e o senhor como autoridade eclesiástica? Nós recomendamos que a Bíblia não erra, ela não falha, porque ela foi escrita por homens, mas por inspiração divina. E eu não tenho de mim nenhuma informação a dizer, a não ser o que a Bíblia diz. E Deus criou e abençoou, e quando criou, criou macho e fêmeas. O que passar disso e estiver fora da Bíblia, eu não recomendo. Pastor, e a questão do aborto, qual é a sua visão? Uma vida gerada não pode ser destruída. Qualquer que seja o procedimento de aborto, é contra os princípios bíblicos. Portanto, é contra os nossos princípios. Pastor, muitas pessoas falam, que esse momento que nós estamos enfrentando no Brasil se remete ao final dos tempos. A Bíblia fala sobre isso? Qual é a orientação que o senhor passa? Todas as ocorrências da natureza, da vida, nos trazem mensagem que nos levarão às ocorrências do final dos tempos. Não é preciso especificar, essa é uma ocorrência. Sabe Deus se é. Porém, haja vista o desenfreio de pecados dos homens, da humanidade de um modo geral, a distância de Deus, também pode ser uma evidência. Eu não estou dizendo que é, mas também pode ser uma das evidências. Muito bem, pastor. O senhor é uma pessoa muito conhecida hoje na Paraíba e principalmente aqui em Itapororoca, mas eu queria que o senhor contasse um pouco da sua história, como é que o senhor chegou aqui em Itapororoca, o senhor que também é engenheiro agrônomo, conta um pouquinho para a gente. A minha vida em Itapororoca ocorreu por causa de um relacionamento de namoro. Eu conheci uma jovem em 1974 e resolvi que deveria ser o namorado desta jovem, e ela era filha de Itapororoca. E então nos convidou para vir conhecer a sua família e aproximar em relacionamento com os seus pais, para que a tendência do namoro desse certo. Então viemos conhecer a família em 1975,
houve um relacionamento de namoro, noivado e casamento, e só faz 44 anos que nós estamos nessa terra. Pastor, como é que foi essa sua formação em agronomia? O senhor chegou a Iareia, o senhor estudou lá, como é que foi esse processo? Sim, eu sou filho natural da zona rural, dos distritos agrícolas de Sousa. Nasci como filho de agricultor e interessei-me pela vida agrícola. Naquela época, década de 70, o curso de agronomia só existia na Universidade Federal da Paraíba, na antiga Escola de Agronomia do Nordeste, hoje campus. E nós viemos, em 1974, iniciar o curso de agronomia. Terminamos em 1977, curso de agronomia na Escola de Areia, e tivemos a felicidade de, com esse namoro, relacionamento que tínhamos em Itapororoca, começarmos a trabalhar com o antigo Proálcool, na cidade de Mamanguape, em 1979, permanecendo até agora nessa região como engenheiro agrônomo. Muito bem, pastor. Para encerrarmos esse nosso bate-papo, eu queria que o senhor deixasse uma orientação, uma mensagem, um alerta para todos os cristãos ou mesmo aqueles que irão nos assistir a respeito desse momento no Brasil. O que é que se deve fazer, pastor? A minha recomendação, como líder de uma igreja evangélica, com muita satisfação dizendo que é a Igreja Batista na cidade de Itapororoca, eu tenho uma recomendação que tudo que nós buscarmos, se for através da vontade de Deus, vai acontecer tudo muito certo. Por exemplo, o próprio Jesus Cristo, quando esteve no Getsêmani, em agonia que seria para a crucificação, ele sentiu-se abandonado e clamou ao Pai que, se possível, passasse dele aquele momento. Mas não fosse feito a sua vontade, mas a vontade do Pai que estava no céu, o nosso Deus. Eu hoje quero encerrar dizendo: se quereis uma vida de felicidade, de plenitude de bênçãos, eis o que está escrito no Salmo 37. Entrega os teus caminhos ao Senhor nosso Deus. Confia nele e todas as outras coisas ele fará. Pastor, com essa importante mensagem, nós agradecemos a sua entrevista. Obrigado e sempre à disposição, desde que seja para falar termos que liguem à igreja, à sociedade civil organizada, mas estaremos sempre à disposição. Muito obrigado pela consideração de vocês. Muito bem, essa foi o nosso primeiro quadro Prosa com o líder da Igreja Batista, engenheiro agrônomo e ex-presidente da Convenção Batista Paraibana, pastor Josué Elias, com imagens de Aldo Apolinário.